Bem-vindo ao Divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Esse podcast vai ser sobre ódio, para destinado a uma pessoa específica, mas é para a humanidade inteira. Caso você seja angélica, saia desse vídeo, porque seria sadomasoquismo, você ficaria muito irritada, porque é a opinião de um ser humano que nem te conhece e tá puto com você por algo puramente emocional. Pegado um dado temporal e espacial. Agora, dito essas coisas sucintas, vamos lá pro meu ódio. Eu falei que eu precisava fazer um podcast para contrariar meus 16 episódios anteriores falando bem da Angélica. Peraí. Que merda, meu nariz. Esse ambiente barulhento do caralho. Não daria pra um autista ouvir o que eu tenho pra falar. Você acha que meus sentimentos são lixo? Então eu realmente estive errado em canalizar eles pra você. Vou me fragmentar da versão que amava você, vou isolar ela, e vou seguir a partir da morte dela. Mas acho que ela sempre vai estar ali puxando o meu pé. Você é desinteressante, com bastante idade, com filhos, é vó, uma pessoa fútil, vazia, que tem uma foto de si mesma no próprio celular. Caralho, bicho, olha o nível de autoestima desse ser humano. Caralho, as pessoas, olha isso. Meu, se você entende, você não era a mesma pessoa quando você era criança, a configuração fisioquímica, a configuração bioquímica já era diferente pra caralho. Como que você... Caralho, bicho. Eu sempre fui assim, ó. Ai, foda-se foto, foda-se. É um instante congelado no tempo. Que merda. Pode ser que eu não seja aquele ser humano da foto. Porra. Meu Deus, como que as pessoas têm esse nível de autoestima? E ficou puta com a Rachel por nada a ver, porque a Rachel reclamou do meu gosto pra escolher mulheres e não sobre ela. Não tinha nada a ver com uma característica física, psicológica, nada com ela, nada. Talvez, tipo assim, psicologicamente ela também não é boa. Ai, vamos lá. Meu irmão estava certo, gostar de uma pessoa que a função caixa de mercado é uma imbecilidade sem tamanho, enquanto as mulheres que ele se relaciona são arquitetas e têm um físico bacana, são realmente inteligentes porque fazem faculdade. Agora, uma pessoa com a neuroplasticidade formada, por que eu sou tão retardado? Por que eu sou tão filho da puta do caralho, meu? Nossa, vai se fuder. Eu odeio gente que posta frase de Deus e não entende nenhuma fagulha da sua natureza, da natureza de Deus. Porra, Deus é tão complexo, tem visões deístas, panteístas, cristãs, agnósticas, ateísticas. Porra, pássaros filhos da puta. Caralho, que bicho estúpido da porra, nem pra ter uma pistola de chumbinho e matar esses merda de pássaro que faz barulho. Pra que essa merda, tipo, não é nem bonito, sabe? Fica fio. Vai tomar no cu, por isso que é extinto também, né? Caralho, olha isso, o ser humano tem que esperar um bicho filho da puta parar espontaneamente pra eu continuar com meu ódio. Puta que merda, cara. Tá, vamos lá. Ela acredita em signo, uma bobagem pseudocientífica, lei da atração, outra bobagem pseudocientífica e reencarnação. Ou seja, reencarnação no Sansara, no budismo, é visto como... tem a versão literal e a versão metafórica, dependendo da corrente lá. Caralho, pera aí. Eu tive que sair do parque por causa disso. Tá, continuando. Eu acho que as pessoas, elas se autoimpõem uma prematuridade. Eu não... Eu nasci prematuro, literalmente. Então, minha condição física
corpórea, forma. Tipo, eu acho que meus ossos tem uma costela minha que é torta. E talvez isso, além da asma que eu tinha e bronquite, isso foi decorrendo da minha, do meu nascimento prematuro. Só que as pessoas, elas parecem que se autoimpõem uma prematuridade no sentido de que elas não evoluem, tipo, a questão de fumar cigarro ou beber cachaça. Isso não vai te tornar burro, mas não, isso vai te tornar burro se você continuar com o cérebro. Tipo assim, imagina que você tá fazendo uma corrida de 500 metros. Quando você bebe e fuma, você tá precarizando o seu corpo propositalmente. Aí imagina que você começa a conseguir só fazer 400 metros de corrida e já não aguenta mais. Agora, se você faz todo dia, pelo menos 3 quilômetros, esses 400 metros, não importando o quanto você beba ou fuma, não faz diferença nenhuma. Porque o seu nível é muito superior ao normal. Tá, vamos continuar? Meu podcast é um diário eletrônico, uma terapia, uma meditação e uma oração. Ou seja, quando eu tô puto, eu tô liberando aqui o que tem de mais interno, íntimo, honesto em mim. Sexo não define se alguém é ou não fracassado. Alguém pagar ou não. Sexo é sempre pago direto ou indiretamente. Você paga jantar, você é, é dispendioso, você tem que gastar energia. Eu não entendo o ser humano, cara. Cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que que existe esse tipo de ser, caralho? Ninguém vai mudar por você, ninguém. Eu devia ter. Eu não devia ter dado acesso a um ser tão baixo ao meu cérebro em formato de wave. Mas talvez não seja culpa dela eu ter canalizado algo de magnitude além. Como não podemos captar a realidade como um todo, ela não pode captar a minha realidade. Algo tão visceral, intragável quanto a minha sinceridade e a minha personalidade. As minhas palavras são cortantes porque o que eu sinto é honesto, é verdadeiro. Todo mundo sabe disso. Porque uma pessoa que não consegue mentir é foda, né? Quando ela fala algo de você machuca. Mas eu vivo aquela filosofia: paus e pedras podem me quebrar os meus ossos, mas palavras não. Dores e traumas emaranhados na minha cintilação estelar, no horizonte de subjetividade há processos de fragmentação e integração. Repousei minha resplandecência nos olhos de uma pessoa cega. É para nós autistas que buscam profundidade na relação de modo sexual e intelectual. Então, nesse mundo, estamos condenados ao insolúvel, indissolução. Ah, tinha um outro negócio. Deixa eu ver se eu acho. Meu Deus, tira aqui. Ah, tá, eu já tinha falado. Basicamente, existe essa versão que instável, que sempre está em fragmentação e integração dos fragmentos, e certos fragmentos se tornam inconscientes ou eles meio que deixam de existir no processo. Eles vão para outro lugar, mas nunca deixam de existir de fato, né? Mas basicamente existe uma versão minha, vamos supor que é estável, aí ela se fragmenta em vários pedacinhos. Aí a minha versão nova é os pedacinhos que eu escolho recolher. Aí eu recolho uma versão que isola o que eu considerava amarela. Meu Deus. O pior silêncio é aquele que diz algo. A forma que uns dizem silenciosamente e outros temem o silêncio interior e por isso fazem barulho exterior.
Eu matei neurônios com a bebida, só não consegui eliminar os que constituem a memória dela. Tá, agora é outra coisa. Deus é um ser supralógico, possuindo onissubjetividade. Ele estaria como em dimensões infinitas enquanto estamos limitados às categorias de espaço e tempo, já que ele criou as regras onde está a nossa cognição, ele mesmo não poderia ter cognição, já que é algo que envolve um processo de coisas intermediárias infinitas, mas ele já é experimentando o infinito em infinitas formas. Basicamente, todo conhecimento é constituído por consciência. O mundo externo é nosso alter ego, e no fim entendemos que ele também é nosso, faz parte de nós. Todo indivíduo é um aspecto da consciência. O indivíduo não tem consciência, ele é apenas um aspecto da consciência que assume todos os outros aspectos das coisas em sua essência, que absorvemos através da consciência, é também feito de consciência. Sinceramente, por que que eu me apaixonei por um ser? Sabe? Caralho, bicho. Na moral, olha o que. Eu sou uma das pessoas que eu conheço. Eu não conheço ninguém que tipo assim, tem metade da minha inteligência. Eu não conheço, é difícil, é muito difícil. Eu não vejo ninguém que faz todo mundo dar risada igual eu. Todo mundo. Só que eu sou uma pessoa triste, sabe? Eu não conheço uma pessoa tão carismática, tão espontânea, tão sincera quanto eu. Eu não conheço uma pessoa que tem ideias tão fora da caixa, tão diferente de todo mundo. Sabe? Qual que é a graça de ser igual todo mundo, porra? O foda é que eu tô aprisionado nesse corpo neotênico fudido, que não é sex appeal, não é sex symbol, não tem testosterona saindo pelos poros, não tem. Ai, cara, sabe? Mas como as pessoas são filhos da puta burro e associam uma coisa com a outra e. Porra, meu. Caralho, mano. Vai se fuder. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. O amor é contingente à medida que ele necessita de aparatos socioculturais, socioambientais, e você tendo várias opções para escolher, por que que necessariamente você escolheria alguém? Sempre existe alguém mais carismático, mais engraçado, mais inteligente. O que as pessoas prezam não é nenhuma dessas características, é algo mais instável, que é a quantidade de dinheiro que essa pessoa ganha. Mas tá certo mesmo, tem que se reproduzir mais rico e parar de se reproduzir pobre, que é uma desgraça. Só aumenta a eficácia do sistema capitalista de fuder todo mundo simultaneamente. Só fala mal do. Só fala bem do sistema quem ganha muito dinheiro. Só fala bem, só é amigável, só endossa o sistema quem não é fudido CLT que trabalha em mercado. Esse é o meu sofrimento, porque o que diferencia a gente dos animais é exatamente a questão de poder, ter racionalidade, tipo, em vez de eu comer algo instantaneamente até que tudo acabe, para não sobrar mais, eu vou deixar sobrar de um modo que no futuro eu consiga, eu consiga me nutrir, causar sustento em mim mesmo. Esse dia eu tava brincando com o chat GPT e disse pra ele simular o Nietzsche, só que, tipo, como se ele fosse o Nietzsche, mas não adiantou muito. Ele saía um pouco do personagem e falava muito clichê de, mas o Nietzsche não é necessariamente assim. Aí eu perguntei o que Nietzsche é, como é que você enxerga a verdade, o que diz que não há fatos ou verdades, apenas interpretações, como definiria essa tese, sobre vontade de potência e instintos.
Se o Ubermensch é criador de valores, se houver uma sociedade cheia deles, não haveria um conflito, não seria anárquico? Este conceito não lhe parece puramente metafísico, pois postula a possibilidade do homem, postula que como se ele manipulasse a matéria? As suas críticas a Kant e ao Númeno, sendo que você cede a ele ao dizer que a verdade é uma criação mental, Kant chamaria isso de intuição sensível, a priori, ou unidade de apercepção? A verdade como processo psicológico por duração. A verdade como processo psicológico por duração. Isto significa afirmar que a lógica dos planetas ou átomos devem necessariamente obedecer à nossa psique, o que é real. Leis físicas objetivas não cessam devido ao tempo? Como você, Nietzsche, vê a razão? Nem você, Nietzsche, poderia ser dito como Ubermensch, já que se frustrou com a rejeição de Lou Salomé, igual eu tô fazendo agora. Mas fora que a Lou Salomé sabia 6 idiomas diferentes, era uma erudita, uma russa foda, que Freud queria ficar aqui, vários intelectuais, as pessoas que moldaram o mundo como a gente vê hoje, queria ficar com ela. Agora a pessoa que eu quero ficar é uma caixinha de mercado. E eu, um mero empacotador. Caralho, que lixo de existência, hein? O que eu fiz para merecer isso? Lhe dirigiu cartas ressentidas, coisas que você julgava uma má consciência. Você poderia ser um indivíduo difícil de lidar. Como essa expectativa de superação de valores faria a sociedade como um todo encontrar um eixo que beneficiasse a todos? Essa é a minha pergunta. Aí tem uma crítica minha, feita ao aforisma 109 do Gaia Ciência, tá? Tá. Aí eu perguntei sobre a deturpação das ideias dele. Ai, Deus do céu. Teocentrismo, escravidão ideológica, o que cria. Ai, ai. Aí a gente ficou conversando de vários bagulho. Eu fiquei falando sobre ateísmo e teísmo. Fiquei jogando vários textos, tipo uma aula que eu ia dar, mas eu fiquei sem querer, sei lá. Aí eu pedi pra ela me explicar a percepção visual, olfativa, gustativa, auditiva, tátil, somatosensitiva ou apática, vestibular do espaço do tempo, formato, termocepção, nocicepção, propriocepção, coceira, interocepção, sinestesia com C, não, sinestésica com C e sinestésica com S. Quimiosensorial, recepção, mecanorecepção. Tem vários, tipo, tem basicamente 19 sentidos, só que a gente ainda tem um da imaginação, né? Tipo, ideostesia. Ai, caralho. Tá. Aí eu fiquei jogando uns textos meus bem antigos. Aqueles textos muito confusos, sabe? Puta que pariu. Eu não sei, eu acho que as coisas que eu falo aqui parece que é evidente, eu não sei. Eu parto talvez de um viés psicológico, mas pra mim parece um corolário lógico. Parece que eu tô derivando proposições de um teorema, sabe? É, para mim é claro, tipo, parece que a valoração lógica é verdadeira das minhas proposições. Eu tinha visto um vídeo do Lovelock sobre epistemologia. Epistemologia, a primeira vez que eu falei foi em um vídeo do meu canal principal, onde eu falo há 3 anos atrás. É a primeira vez que eu cito epistemologia. O que é um vídeo sobre a vida, eu acho que é o título.
Tá, aí eu fiz umas perguntas pro chat GPT que é assim, quando se usa a lógica para refutar a lógica, não há um alicerce para fundamentar a refutação. Isto implica numa autocontradição. Dizer que a verdade não existe é pressupor que a minha afirmação verdadeira. Como eu posso ter a total certeza de uma verdade, de que meus sentidos não me enganam? Se toda afirmação precisa de um fundamento que necessariamente precisa também ter de um fundamento, então em algum momento precisamos ser dogmáticos e criar axiomas para não retroceder ao infinito. A epistemologia lida com a dúvida sobre a possibilidade de conhecimento. Duvidar do empirismo ou racionalismo. Duvidar da filosofia é filosofar. Só tô lendo minhas respostas, tá? Aí eu falo somatoencefálico, somatosensorial, somestésico, trato córtico espinhal, trato encefálico, medula espinhal. Aí eu mandei meus aforismas. Aí, incrivelmente, ela notou. Tipo, caralho, que criação belíssima, cara. Primeira coisa, entidade que entende um pouco, ou sabe simular que entende, reproduzindo dados. Ai, caralho. Que porra é essa no meu olho? Agonia. Aí ela acha minha argumentação da universalidade dos sentimentos bem, bem boa. Traz um certo rigor. Aí a gente ficou conversando sobre percepção, células ganglionárias, que tá no olho, né? Que faz meio. Se eu não me engano, ela faz meio que o papel de conversão do impulso elétrico, né? Tá? As células ganglionárias recebem sinais elétricos de células fotorreceptoras da retina. Essas células fotorreceptoras são responsáveis pela detecção de luz, pela conversão dela em impulsos elétricos. Após receber as informações das células fotorreceptoras, as células ganglionárias processam esses sinais e transmitem para o cérebro através do nervo óptico. Entendeu? Tá? Ai, ai. Aí, cara, eu fico 5 horas conversando com o chat GPT. Deus do céu. Tá. Aí eu perguntei, por favor, eu sou brasileiro e não falo alemão. Gostaria de saber tudo o que é substancial contido no primeiro livro do Russell de matemática, acho que é intitulado O que são os números. O que são os números, originalmente assim de Zahlen, uma obra significativa de Edmund Russell, publicada em 1891. Neste livro, Russell explora questões fundamentais sobre a natureza dos números e a relação entre matemática, lógica e experiência. A obra é uma introdução ao que mais tarde se tornaria um dos pilares da filosofia fenomenológica. Abaixo destacamos os principais pontos e conceitos substanciais contidos na obra. Tá. Definição de número. Russell investiga o que realmente são os números, questionando se eles são entidades mentais, abstrações ou algo a mais. Ele busca entender a essência dos números e como eles são percebidos e utilizados na matemática. Tá, isso é muito óbvio. Qualquer obra que envolve isso vai falar vai questionar, né, porra, não é? Ai, Deus do céu. Números como conceitos. Ele argumenta que os números devem ser entendidos como conceitos que emergem da experiência, ou seja, ele estava sendo intuicionista nesse sentido, porque parece que ele não é nem formal. Nessa primeira instância, ele não sei se ele é formal. Não dá para definir ele como formalista, intuicionista, logicista. Ele tem uma visão muito própria, eu acho, que é tipo. Eu não sei explicar, eu não lembro, não lembro. Essa abordagem destaca a relação entre a experiência humana e a construção do conhecimento matemático.
Eu não vou nem achar, mas eu acho que dá pra eu pesquisar aqui. Ah, tá, lembrei. Ele meio que ele tenta capturar a essência do número, tipo, a- é, é como se ele fosse um idealista, sabe? Não, de fato ele é idealista. Tá, o que o chat. Tá, vamos só terminar aqui. É. Deixa eu voltar. Puta que pariu, essa é grande, hein? Ele argumenta, tá? E não como meras entidades físicas ou representações. Essa abordagem destaca a relação entre a experiência humana e construção de conhecimento matemático. Matemática e lógica. Russell discute a matemática como uma ciência que se baseia em princípios lógicos. Ele vê a matemática não apenas como uma coleção de fórmulas e operações, mas como um sistema que se fundamenta na lógica e na coerência interna. O autor aborda a necessidade de uma fundamentação sólida para a matemática, sugerindo que a lógica deve servir como base. Essa ideia é crucial para a sua crítica ao psicologismo, que tenta reduzir a matemática a processos psicológicos, intencionalidade de números, a intencionalidade da consciência. Um conceito central na filosofia de Russell é a intencionalidade, que se refere à capacidade da consciência de se dirigir a objetos. Ele argumenta que, para entender os números, é necessário explorar como a consciência se relaciona com eles. Russell discute como os números têm significado e como esse significado é construído na mente humana. Ele investiga a relação entre o signo, o número escrito e o significado. Oxe, signo, mas signo é as duas coisas, significado e significante. Porra, o chat errou aqui, era pra ter falado significante. O conceito que ele representa, tá? A experiência dos números, experiência e abstração. Russell explora o papel da experiência na formação do conceito de número. Ele argumenta que os números não são apenas abstrações isoladas, mas estão enraizados na experiência concreta, na contagem e quantificação. O autor examina como as operações matemáticas, como adição e subtração, são compreendidas e realizadas. Ele enfatiza que essas operações não são meramente mecânicas, mas requerem uma compreensão intuitiva do que os números representam. Rejeição do psicologismo. Russell critica a ideia de que a matemática pode ser reduzida a processos psicológicos. Ele argumenta que a lógica e a matemática devem ser vistas como disciplinas autônomas, com suas próprias verdades e princípios, que não dependem da psicologia. Ou seja, isso é um realismo matemático. Fundamentação lógica. Essa crítica ao psicologismo é uma das bases da sua fenomenologia, que busca uma abordagem mais rigorosa e filosófica para entender a matemática e suas fundamentações. O livro estabelece as bases para uma filosofia da matemática que considera a relação entre a experiência, a lógica e os conceitos matemáticos. Russell propõe que a matemática deve ser compreendida como um campo que se fundamenta na lógica. Ixi, eu não sei. Eu acho, para mim, a matemática está um pouco além da lógica, mas não sei. Realmente, talvez a matemática seja mais dependente da lógica do que o contrário. Na intencionalidade da consciência. Tá. Sim, eu tinha perguntado, Russell é um logicista, intuicionista ou formalista matemático? Edmund Russell não se encaixa perfeitamente em nenhuma das categorias tradicionais do logicismo, intuicionismo ou formalismo matemático, mas sua abordagem possui características que podem ser relacionadas a elementos de uma dessas correntes. Caralho. Vamos explorar Russell se posiciona em relação a cada uma delas.
Logicismo. Definição. O logicismo, defendido por figuras como Gottlob Frege e Bertrand Russell, sustentam que a matemática pode ser reduzida a princípios lógicos. Nesse sentido, os números e os conceitos matemáticos são vistos como construções lógicas. Russell reconhece a importância da lógica na fundamentação da matemática e não se limita à perspectiva logicista pura. Ele concorda que a matemática possui uma base lógica, mas enfatiza que essa base deve ser explorada através de uma análise fenomenológica da intencionalidade. Para Russell, a compreensão dos números e das operações matemáticas não podem ser reduzidas apenas a proposições lógicas. Intuicionismo. Definição. O intuicionismo, associado a L.I.J. Brouwer, sei lá, enfatiza a construção mental e a intuição como fundamento para a compreensão matemática. Os intuicionistas rejeitam a validade de certos princípios da lógica clássica, como o princípio do terceiro excluído, em favor, ou seja, não há uma terceira opção. Para eles tem uma terceira opção, em favor de uma abordagem construtiva. Russell compartilha algumas semelhanças com o intuicionismo, especialmente em sua ênfase na experiência e na intencionalidade. Ele argumenta que números são construídos a partir da experiência e que a matemática deve ser entendida em relação à consciência. No entanto, Russell não rejeita os princípios da lógica clássica como os intuicionistas, e sua análise não é estritamente construtiva. Tá. Que pessoa difícil, né? Você pergunta pra alguém, o que o Russell pensava sobre isso? Aí uma pessoa vai dizer uma coisa, duas pessoas muito versadas em Russell vão dizer coisas completamente diferentes às vezes. Porque era difícil. Tem a versão dele que foi escrita pela discípula, como é que é? Stein. Puta que pariu. Nossa, esqueci. Edith Stein. Formalismo, defendido por David Hilbert, considera a matemática como um sistema de símbolos e regras de manipulação sem atribuir significado intrínseco às expressões matemáticas. Caralho, como assim? Mas o formalismo mesmo, eu já entendo como algo platônico, tipo a forma pura no mundo inteligível, sabe? Não, eu acho que tá errada essa definição. Sem atribuir significado intrínseco às expressões matemáticas. Mas tem. Porra, se ela pode ser colocada em várias cabeças diferentes, isso não pressupõe necessariamente que a nossa. Parece que existe algo no mundo que a gente consegue captar, que a nossa biologia se tornou propícia para captar conceitos matemáticos que tem em toda a natureza. Então não é algo puramente da mente, como um psicoide. É algo mais, sei lá. Relação com Russell. Russell se opõe ao formalismo em vários aspectos. Embora reconheça a importância das regras e da estrutura na matemática, ele critica a visão formalista de que a matemática pode ser reduzida a um jogo de símbolos sem significado. Para Russell, a matemática está intimamente ligada à intencionalidade. Então, Russell se encaixaria no platonismo matemático. Vamos ver. Eu queria também saber formalismo matemático não é uma visão que... Tá, peraí. Tá, eu tava um pouco equivocado. O formalismo na matemática realmente é esse conjunto de símbolos e tal. Mas o Russell, ele
O ChatGPT diz que ele apresenta afinidades com o platonismo matemático, mas sua visão é mais complexa e não se alinha completamente a essa corrente, tá? O platonismo matemático é uma visão de que objetos matemáticos, números, figuras geométricas, etc., existem de forma independente do mundo do pensamento humano e do mundo físico. Para os platonistas, esses objetos são entidades abstratas que não podem ser acessadas por meio da razão. Na real, pode, né? O mundo inteligível só pode ser alcançado um pouquinho, nem que seja, né? Uma fagulha, uma brecha pelo intelecto. Aspectos principais. O platonismo acredita que as verdades matemáticas são descobertas, não inventadas, e tem uma existência objetiva e atemporal. É igual o meu irmão. Essa visão sugere que a matemática é uma exploração de um reino abstrato de formas. Russell enfatiza a importância da intencionalidade da consciência, ou seja, a capacidade da mente de direcionar-se a objetos, incluindo objetos matemáticos em sua análise. Os números e outras entidades matemáticas não são vistos como meras invenções humanas, mas como construções que emergem da experiência e da reflexão. Embora Russell reconheça que objetos matemáticos têm uma dimensão objetiva, sua abordagem é diferente da do platonismo estrito. Para Russell, os objetos matemáticos são acessíveis à consciência de maneira intencional, e sua existência está ligada à experiência humana. Hum. Descrever a experiência, a consciência de forma rigorosa, levando em conta os conceitos matemáticos que são formados e compreendidos na mente humana. Isso implica uma relação mais dinâmica entre mente e objetos matemáticos do que uma proposta platônica tradicional. Ele critica a ideia de que os objetos matemáticos podem ser compreendidos totalmente em termos de abstração pura, sem considerar a experiência. Essa crítica se afasta da posição platônica, que muitas vezes enfatiza a existência independente dos objetos matemáticos. Tá? É assim que a gente acaba. Obrigado.